Capítulo 9. Eram 10 horas da noite, e havia muito o calor do sol tinha abandonado o firmamento e dado passagem para a noite com a lua crescente decorando o céu escuro e frio. Poucas estrelas apareciam. O vento veloz varria o litoral, mas de um jeito bem diferente do vespertino, que fora morno e agradável. Agora era a hora do vento frio, do frio sobrenatural. Ele caminhava calmo pela areia da praia. Aspirava o ar da noite. Sabia que estava distante de sua terra natal. Sabia que ali não era Portugal. Pelo cheiro ele sabia. Sentia o corpo se fortalecendo novamente. Sua última refeição fê-lo forte e desperto. Sentia tudo voltando aos eixos, como antigamente. Tinha agora que cumprir uma jura antiga, tão antiga quanto seus pensamentos, tão antiga quanto sua pele branca. Tinha de cumprir a promessa que fizera a seus irmãos. Eles mereciam. Os odientos e amados irmãos. Eles também tinham de experimentar daquele ar diferente, daquele ar estrangeiro. Precisavam descobrir tantas coisas novas deste mundo novo. Um mundo que lhes fora negado. Um mundo que estava prestes a ver uma cicatriz escondida e esquecida sangrar novamente. Um mundo que parecia ter perdido os medos antigos. Um mundo incrédulo e, portanto, extremamente frágil e desprotegido. Como seria fácil voltar a reinar? Sim, seus irmãos teriam que despertar, porque seria enfadonho voltar para tudo isto sozinho, sem ter a quem se gabar. Como era bom voltar ao frio assombrado. Congelar aqueles seres amedrontados, fazê-los suplicar por suas vidas frívolas e curtas. Como eles haviam mudado. Isso era inegável. Mas ele sabia que seus corpos eram tal como antes. O frio que fluía de seu corpo e que a ele não causava nenhum desconforto também era o mesmo de antes e congelava-o à sua simples presença, ao seu menor desejo. Como era bom ser um monstro cruel. O frio era tão intenso que a praia estava completamente deserta àquela hora. Ouvia dos lares distantes as vozes chorosas das crianças. A tosse definhava, rasgando o peito das mulheres e dos miúdos. Ah, essa era a sua música favorita. Era a sua música maldita. Logo, muitos deles estariam morrendo, restabelecendo o seu império de terror, fazendo-o forte o suficiente para retornar ao seu pequeno e amado castelo, retornar ao Rio Douro. Por ora, o resgate dos irmãos era sua missão, aqueles malditos e cruéis seres. Aqueles semelhantes e procedentes da mesma terra, do mesmo mal, dos mesmos hábitos. Como seria bom voltarem juntos para enfrentar as faces modorrentas e suplicantes daquela raça odiada, a raça dos humanos, dos caçadores, dos mortais. Inverno apressou o passo. Vestia uma camisa branca e limpa, uma calça jeans preta e calçava um par de sapatos, todas as peças usadas por um humano que não tivera outra alternativa a não ser deixá-lo levar suas vestes. Apesar da ansiedade em chegar logo ao ponto onde deixara seus irmãos, o monstro percebia que faltava alguma coisa no ar. Faltava algum tipo de aviso. Inverno chegou até o fim da praia, frente a um íngreme rochedo que prosseguia para dentro do mar. Escalou-o de um modo que nenhum humano conseguiria. Chegando ao topo, avistou o conjunto de construções onde despertara na noite anterior e de onde saíra levando um dos irmãos. Seus olhos potentes enxergaram mais homens uniformizados, como os 3 com que deparara naquela noite. Havia alguns veículos tão estranhos quanto outras centenas deles que pôde admirar durante o pouco tempo que ficara liberto antes do amanhecer. Uma engenhoca interessante decolou da frente do prédio, voando como um inseto gigante. Inverno estava estupefato com as novidades que seus olhos encontravam por onde passava. Como aquela gente era diferente da gente de sua terra? A pergunta que mais invadia seu cérebro era: onde diabos estaria? Do outro lado do rochedo havia uma estrada calçada bem próxima, costeada por um alto muro de pedras, com as ondas do mar batendo à sua esquerda. Não havia maneira de um humano descer do rochedo até o muro, exceto se utilizasse um equipamento de alpinismo. Para Inverno, porém, a tarefa foi bem fácil. Precisou apenas saltar de cima das pedras na direção da murada. Seu corpo caiu de forma fantasmagórica, tocando o muro como se não tivesse peso, chegando ao chão em grande velocidade. A queda, entretanto, não causou uma centelha de dor,
nem provocou o menor ruído. Inverno olhou para o grupo de construções onde jaziam os corpos dos irmãos. O vento congelante trazia algum tipo de mensagem. Ele não conseguia sentir o cheiro dos irmãos. Concentrou-se tentando senti-los. Alguma coisa estava errada. Nas docas, os soldados movimentavam-se pouco e mantinham-se alertas. Por volta das 8 horas da noite, o vento morno cessou, dando lugar a uma ventania repentina e congelante. Sabiam o que isso significava. Recorreram a casacos grossos para se proteger do frio avassalador que novamente contrariava as previsões meteorológicas para aquela noite. Delvecchio e o Major Félix Mourão acompanhavam a tocaia em uma base afastada a 1 quilômetro dali, já que era desnecessário e imprudente ficar no perímetro que seria alvo do espécime fugitivo. Félix e sua equipe de estrategistas elaboraram um plano de observação e, posteriormente, captura da criatura. Dentro da doca onde ficava o laboratório improvisado, a pedido de Delvecchio, colocaram o container com o espécime ressequido na esperança de atrair o foragido. O professor também requisitou a instalação de uma porção de câmeras de vídeo. Pediu que deixassem Inverno caminhar em paz. Se ele realmente fosse um ser inteligente, poderia ter uma porção de coisas para ensinar, e Delvecchio estava particularmente interessado no método de ressuscitamento. Entretanto, os militares haviam determinado que, ao menor sinal de perigo, o espécime deveria ser abatido. Através do monitor conectado a um computador que recebia informações do satélite meteorológico, os comandantes acompanhavam as oscilações de temperatura no estado do Rio Grande do Sul e especialmente na região litorânea, onde se localizava a amarração. Pequenos captadores aferrados ao chão também enviavam sinais ao satélite, retransmitindo com fidelidade a mínima variação térmica registrada. Durante o dia, a temperatura chegara a 32 graus. Ao anoitecer, havia baixado para 25, prenunciando uma noite quente. Mas às 9 horas, a temperatura já havia caído para 8 graus. Agora, 20 minutos depois, o termômetro marcava 3 graus. O operador do equipamento alertou Félix e Delvecchio de que os sensores da área leste eram os que haviam captado primeiro o decréscimo de temperatura, mantendo-se sempre mais gelados do que os restantes. Isso revelava que a massa fria vinha de leste para oeste. Os olhos deveriam, portanto, ficar atentos para aquela área. Inverno viu o grande inseto voador circulando pelo céu novamente. Tinha agora um potente canhão de luz que varria todo o solo. Seus olhos encontraram a caravela à esquerda, inundando sua mente com lembranças do passado. A luz forte vinda do céu passou à sua direita a apenas 2 metros de distância. Sabia que o inseto procurava por ele, mas ainda não era o momento ideal para revelar-se. Seria inútil. Iria apenas testar sua força e seu restabelecimento. Não estava forte o suficiente para enfrentar um exército inteiro. Além disso, sabia que seus irmãos não estavam lá dentro. Seria um capricho desnecessário investir contra os homens vestidos de verde. Ademais, Inverno já tinha provado da eficiência das armas de fogo daqueles soldados, sentindo aquela dor que há tanto tempo estivera adormecida. Inverno sabia que o momento requeria inteligência e prudência. Não iria provocar nenhuma contenda. Queria apenas aproximar-se do local de onde fugira sem despertar atenção. Algo nele estava diferente da noite anterior, e ele atribuiu essa diferença a seu pouco tempo de recuperação. Precisava voltar à plena forma, à intuição fatal e a todos os seus poderes tão superiores aos dos humanos. O monstro fechou os olhos e concentrou-se. Seus instintos diziam que eles não estavam lá, mas suas narinas captavam o cheiro dos irmãos, deixando-o confuso. Inalou mais uma vez, e o ar continuava dizendo que lá havia algo que lhe pertencia. O latejar em sua testa não mentia. Lá existia um irmão enjaulado, um ser antigo, preso pelos homens de Tobia, o caçador indômito, que não temia os truques dos sombrios habitantes do Rio Douro. Inverno torceu os lábios contrariado. Não gostava dos irmãos, poderia seguir livre seu caminho sem ressentimento, sem dor no peito, mas havia o pacto. Havia a honra dos irmãos. O ódio revolvia seus pensamentos. O ódio. Precisava chegar ao local, mas antes tinha de cruzar o caminho de um humano. Precisava de um homem para levar a vida a seus irmãos adormecidos. Talvez não houvesse nenhum nativo dentro daquela sala. Inverno andava vagarosamente agora. Atravessou a estrada de asfalto, embrenhando-se na mata rala que costeava todo o terreno em torno das docas e dos complexos lá instalados. Vasculhou o céu em busca do inseto metálico.
Encontrou-o no extremo oposto do terreno cercado, voando lentamente, atirando o potente facho de luz para o solo, buscando-o. Sorriu. Sabia que sua sina era essa, por toda a eternidade, ser caçado como um monstro feroz, como um diabo malvado. E gostava disso. Gostava de fazer jus àqueles títulos. Afinal, era ou não era um vampiro? Sim, era um vampiro. E dos maus. Bem diferente de Miguel, o gentil. Miguel, o molenga. Aquele defensorzinho de mulheres. Inverno voltou a rir. Como seria divertido quando todos os seus irmãos estivessem novamente brincando no campo com ele. Inverno abaixou-se, deixando-se cobrir pelo mato. Estava agora a uns 5 metros da cerca metálica. Havia um bocado daqueles homens verdes espalhados pelo terreno à frente. Ficou contente. Não faltaria o ingrediente básico para o ritual que brevemente executaria. Percebeu que alguns dos militares caminhavam junto à cerca trazendo cães adestrados presos em rédeas e um pequeno cano preto que projetava fachos de luz para onde fosse apontado, como um inseto gigante, mas em escala bem reduzida. Outros militares estavam em pequenos veículos afastados demais da cerca e alguns protegidos no alto de torres feitas de madeira. Sabia que estava bastante afastado para ser notado. Entretanto, olhou em volta, certificando-se de que seu esconderijo estava bem posicionado. Dali seria fácil atacar um dos homens sem despertar a atenção dos demais, e mesmo que percebessem, demorariam para alcançá-lo. Inverno preocupava-se mais com o grande inseto. Aquele objeto voador poderia alcançá-lo com rapidez. Tinha de ser veloz e preciso em seu ataque. Esperou um humano aproximar-se do esconderijo para empreender um importante intento. Aquele ser, de vida tão efêmera, seria a chave fundamental a findar o sono aberrante a que foram lançados os irmãos. Não era justo que os malditos do Douro continuassem adormecidos. Precisavam gozar a vida novamente, a vida eterna dos vampiros, o tormento eterno da humanidade. O soldado andava rente à cerca, na parte leste do complexo. Poucos minutos antes, recebera instruções para inspecionar visualmente aquela área do complexo das docas, onde o frio se intensificava. Na primeira verificação, nada encontrou. Passou através do rádio portátil uma mensagem ao comando. Por aqui está tudo normal, não há sinal de invasão, nem mesmo da presença de nenhum elemento natural ou sobrenatural. A temperatura continua caindo, soldado. Cheque novamente à sua direita, setor 33 da cerca. Positivo. O soldado afagou a cabeça de seu companheiro canino. Realmente, o frio parecia intensificar-se a cada minuto. Alguns graus abaixo e o pobre pastor iria precisar de alguma proteção. O soldado olhou para a parte superior da cerca. Estava no setor 37. Teria de voltar 40 metros até chegar ao 33. Passou a segurar a coleira do cão com a mão direita, deixando-o oposto à cerca. Com a mão esquerda, empunhou a lanterna, dessa vez investigando o mais curioso, o matagal além da cerca. Ali era um excelente local para alguém se esconder. Desejou estar enganado. Aproximava-se do setor 33 quando o cão estacou, rosnando, nervoso. Qual é, Fred? Anda, cachorro! O pastor alemão rosnou mais ferozmente, fixo em seu lugar, e começou a ladrar de frente para a cerca. O soldado rastreou o local com a lanterna sem nada encontrar. O cão estava agitado. A ferocidade deu lugar a um ganido amedrontado. O soldado continuava procurando algo junto à cerca, sem encontrar nada que pudesse justificar a reação do animal. O pastor alemão atacou o braço do soldado, que, surpreso, largou a coleira. O cão fugiu, desaparecendo na escuridão. O que está acontecendo com seu cão, soldado? Inquiria a voz do sargento pelo rádio. Eu não sei. Deu a louca no cachorro, senhor. Ele parou aqui e tentou me morder. Você encontrou alguma coisa? Negativo, senhor. O soldado continuava a vasculhar a área com a lanterna. Dirigiu o foco de luz para o matagal à frente. Percebeu algo se movimentar no mato. Algo parecido com um homem acocorado. Alguma coisa, soldado? Viu o homem levantar-se do matagal com a vegetação à altura de sua cintura. Tentou manter a calma para não cometer nenhuma besteira. Afinal, poderia tratar-se de um cidadão curioso pela bagunça montada pelo exército em sua cidadezinha. Como o homem ficou imóvel, sem apresentar nenhum tipo de ameaça, o soldado levou o rádio novamente à boca, tentando responder ao comando. Tem um homem aqui perto da cerca, falou em voz baixa e calma. Tem algum sinal sobrenatural dele? O homem permaneceu imóvel. O soldado percebeu que ele apenas olhava curioso para o helicóptero que vinha na direção deles dois.
Quase deu risada. O homem não tinha nada de sobrenatural. Parecia uma pessoa qualquer do vilarejo. Um homem incapaz de oferecer perigo. Entretanto, durante aquele último pensamento, durante aquele último segundo, os olhos do soldado se arregalaram. O homem, depois de dar apenas 2 passos em direção à cerca, conseguiu saltar, parando em cima dela, acocorado, equilibrando-se sob o fino fio de arame farpado, olhando fixamente para o soldado. Ele é natural ou sobrenatural, soldado? O soldado não conseguia acreditar no que via. A cerca tinha pelo menos 5 metros de altura. Era como se estivesse olhando para um fantasma capaz de voar. Sobrenatural. Foi a única coisa que ele conseguiu balbuciar enquanto erguia o fuzil e se preparava para dispará-lo. O homem pulou, pousando em cima do soldado num bote certeiro, sem lhe dar chance de fazer uso da arma. O soldado sentiu uma gelada e poderosa mão comprimir sua traqueia, fazendo faltar-lhe o ar. Tentou gritar, quando repentinamente os olhos daquele ser tornaram-se vermelhos como se feitos de sangue e ao abrir a boca viu brotar 2 caninos alongados. Inverno fechou a mão e esmagou a traqueia do soldado, interrompendo-lhe a vida. O inseto metálico com o canhão de luz vinha em sua direção. Inverno apressou-se na tarefa de sugar sangue suficiente do corpo do soldado, abandonando a vítima antes que a poderosa luz o alcançasse. Moveu-se com sua velocidade sobrenatural sem ser detectado pelo helicóptero. Entretanto, segundos depois, sentiu que humanos o observavam com intenções perigosas. Alguns soldados dos postos de observação possuíam binóculos com visão noturna. Após ouvirem pelo rádio a chamada do soldado, passaram a acompanhar seus movimentos. Perceberam quando ele estacou junto à cerca e viram o intruso além da divisa. Não entendiam como o desconhecido conseguira transpor a cerca tão rapidamente, nem o que fazia agarrado ao soldado. Como o amigo permanecia desfalecido, engatilharam os fuzis de mira com visão noturna, mantendo-o na mira. Entretanto, antes do primeiro disparo, o homem desapareceu. Continuaram o rastreamento, tentando encontrá-lo. Inverno avançou em direção ao prédio. Precisava alcançá-lo antes de ser descoberto pelos atrapalhados militares. Voltou a andar como um humano, evitando cansar-se inutilmente. A escuridão facilitava seu deslocamento, escondendo-o dos fracos olhos humanos. Estava a menos de 50 metros da porta do galpão onde despertara na noite anterior. Sentiu novamente a sensação. Seria possível? Será que os humanos haviam desenvolvido tanto o sentido da visão a ponto de enxergá-lo até mesmo na mais absoluta escuridão? Sim, havia homens observando seu caminhar. Resolveu manter-se lento, já que estavam longe demais para atacá-lo. Alguma coisa zuniu à sua direita. Viu o chão cimentado soltar lascas. Sentiu algo perfurando sua pele na altura da coxa direita. Precisou usar de novo sua velocidade sobrenatural para chegar à porta frontal do galpão. Alcançou o corredor interno. Estava tudo escuro. Não sentiu a presença de nenhum humano. Olhou para a coxa ferida e viu um buraco na calça de tecido preto. O ferimento era dolorido, parecido com o que sofrera na noite passada. Teria sido vítima da mesma arma? Precisava defender-se daqueles seres malditos. Intensificou o frio, interferindo no ambiente, tornando-o inabitável para um ser humano. Se eles tentassem pegá-lo, congelariam. Os soldados vasculharam a região onde haviam avistado o invasor pela última vez. Como ele conseguia fazer aquilo? Havia sumido pela 2ª vez diante de seus olhos. O maldito havia desaparecido. Ele desapareceu, informou pelo rádio o soldado, inconformado. Explique-se melhor, soldado. Perdemos contato visual, o alvo desapareceu. Estava lá e não está mais. Não compreendo como ele... Positivo, soldado, ele está dentro do galpão. Temos contato pelas câmeras internas. Quero o pelotão sul e o pelotão oeste cercando o galpão. Olho nas janelas e na porta frontal. Delvecchio deixava os olhos correrem pelas telas e podia ver o espécime foragido caminhar pelo corredor de acesso e chegar ao laboratório. O Major Félix tratava de organizar a ofensiva. Inverno reconheceu a porta dupla do laboratório por onde fugira para o corredor, sendo posteriormente baleado pelo soldado assustado. O ferimento provocado por aquele soldado estava praticamente curado. Havia agora um novo, que o forçava a um ligeiro cochear. Estava nervoso. Não farejava todos ali. Sentia o conhecido cheiro de emboscada no ar. Um dos seus estava lá dentro. Antes de avançar, intensificou furiosamente seu frio, alarmando os que acompanhavam os sensores. O frio era sua arma mais eficaz contra todas as emboscadas que já sofrera em sua longa vida. O frio congelante. O frio que matava.
Sargento Vieira, prepare seus homens para entrar. Não economizem munição. Detenham o invasor, ordenou o major. Desculpe, major, mas não é prudente a entrada agora, advertiu o operador do equipamento de medição térmica. O que há? A temperatura dentro do galpão despencou. Explique-se. Antes de a criatura entrar, a temperatura ambiente era 9 graus. E agora? Intrometeu-se Delvecchio. Caiu para 20 graus negativos. Isso impede a entrada de meus homens? Eu diria que a torna bastante inviável, principalmente se continuar em queda. Desceu 29 graus em 2 minutos. Com esses dados fica impossível prever a situação para os próximos minutos. Se eles entrarem agora, o choque térmico será insuportável. No lado externo, a temperatura é decrescente, caindo lentamente. Está agora em 7 graus. É frio, mas eles usam jaquetas térmicas que aguentam bem. Quer que espere a temperatura igualar? O ideal é aguardar. Quando as temperaturas estiverem próximas, a situação será favorável aos soldados. Quantos graus de diferença? Uns 8 no máximo. O major passou a mão pela cabeça, esfregando o ralo cabelo grisalho. Olhou para seus conselheiros, buscando o auxílio, uma solução. Os outros militares observavam o intruso através das câmeras dentro do laboratório. Ele caminhava lentamente, claudicante, em direção ao pequeno container onde seu semelhante estava encerrado. Como poderemos detê-lo? Se ele tentar sair antes de a temperatura nivelar, podemos usar os mísseis do helicóptero para destruir o galpão e mantê-lo lá dentro, no meio dos escombros, sugeriu o tenente Brites. E depois? Depois, quando o prédio for aberto pelos mísseis, o frio terá se dissipado, permitindo a ação dos soldados. Eles vão alvejar qualquer coisa que se mova no perímetro. Vão executá-lo sem saber o que ele é? Perguntou o professor. O major Félix e o tenente trocaram um olhar rápido. Brites voltou a encarar Delvecchio e a fazer um sinal positivo com a cabeça. O professor acompanhava o caminhar de seu espécime com olhos curiosos. O foragido aproximou-se do container. Delvecchio sabia que ele tentaria alguma coisa em relação ao espécime lacrado. Deveria evitar o ataque dos militares. Senhores, não ataquem ainda. Ele atacou mais um homem nosso, professor, disse o tenente. Eu sei, mas ele deve estar mais assustado do que a gente. Ele é o Inverno? O professor titubeou. Apesar de não gostar desse nome, sim. Ele é o que fugiu ontem, o Inverno. Os militares voltaram-se para os monitores. Os soldados indagavam sobre os próximos procedimentos, aguardando uma ordem de ataque. Ele está preso aí dentro, não está? Vocês podem atacar com os mísseis na hora que quiserem. Então por que não esperamos para ver o que ele vai fazer? Podemos aprender com ele. O conselho operacional trocou olhares e pequenas frases que mais pareciam códigos aos ouvidos do professor. Inverno abriu a porta dupla. Seus olhos varreram o ambiente. Sabia que estava no mesmo lugar em que estivera na noite passada, mas estranhou o cenário diferente. Toda a parafernália inusitada que seus olhos vislumbraram ao despertar havia desaparecido. Mesmo assim, estava confiante em seu instinto. A sala era aquela. Havia uma porção de cacos de vidros espalhados pelo chão. Luzes sinistras eram produzidas pelo teto, as quais, ao antigo lusitano, pareciam bizarras, inexplicáveis. Afinal, não produziam calor algum. E ele não divisava nenhuma chama. Era como se elas nascessem de maneira mágica daqueles extensos tubos vítreos. Assim que cruzou a porta dupla, pisando no chão liso do salão, percebeu uma pequena janela à sua direita. Fora através dela que havia visto os humanos. Avançou até lá, mas não havia ninguém dentro da saleta anexa. Nem mesmo a mulher. Dela, só o adocicado cheiro mortal. O rastro feminino e poderoso pairava no ar. Inverno viu uma estranha caixa a um canto do salão. Sabia que lá de dentro encontraria seu irmão. Mas onde diabos estariam os outros? Não conseguia detectá-los de forma alguma. Mesmo percebendo o irmão, não se precipitou em sua direção como um desvairado. Andava devagar, examinando com calma o ambiente, tentando conhecer e desvendar as novas coisas. E eram tantas. Que arma poderosa usavam agora os humanos? Conseguiram acertá-lo 2 vezes em menos de 24 horas. Decididamente haviam melhorado bastante. Aquela façanha seria impossível a qualquer exército que tentasse acossá-lo em sua terra natal. Nem mesmo o grupo do valente Tobia era capaz de rastreá-lo à noite, exceto se usassem muito fogo para clarear a emboscada. A visão dos homens parecia realmente prodigiosa para ele agora. A lua nem ao menos estava cheia, espalhando luz nos prados, velando seus aguçados sentidos. Era noite escura, uma noite perfeita. Inverno sabia que teria uma longa adaptação pela frente. Parou em frente à caixa. Estranhamente, em vários pontos, brotavam luzes inexplicáveis, como sinais que ele não entendia.
Involuntariamente, sua mão a tocou. Não havia nenhuma armadilha ali. Uma espécie de janela de vidro lhe possibilitava enxergar o corpo do irmão adormecido repousando confortavelmente. Pensou em dizer algo, mas desistiu, para não estragar seu descanso. Além de saber que o irmão não o ouviria, perderia todo o elixir guardado na boca e no estômago, aquele líquido vulgar, porém apropriado, extraído em generosa quantidade do corpo do inofensivo soldado que agora jazia morto no gramado do lado de fora. Seus olhos encontraram uma pequena joia cintilante. Era isso que lhe parecia, que trazia, na parte de baixo, uma palavra conhecida e de grande utilidade para a situação. Abrir. Sorriu, liberando no canto direito da boca um filete de sangue vermelho vivo. Desceu a mão até a joia quadrada e piscante. Quando os dedos, de maneira delicada, alcançaram o quadrado verde, percebeu que cedia à pressão. Sua mente iluminou-se. Aquilo era realmente um dispositivo. Forçou levemente até onde ela oferecia resistência. Quando ele parou, aquela estranha luz verde deixou de piscar, mantendo-se permanentemente acesa. A caixa emitiu um ruído, um som curto e estridente. Que coisa maluca era aquela? Logo acima da joia verde, um retângulo escuro iluminou-se. Letras, feitas de uma tinta desconhecida, andavam pelo retângulo aceso. Inverno chegou a espantar-se. Que bruxaria era aquela? Aquilo não era feito de papel, e nenhum intelectual imprimia as letras naquele espaço iluminado. Então, como aquela feitiçaria acontecia diante de seus olhos? Os humanos eram mais que humanos agora. Começavam a se parecer com bruxos capazes de truques impensáveis. Passada a surpresa inicial, Inverno tentou desvendar as letras mágicas. Sentiu-se grato ao perceber que, naquela terra, os humanos usavam a língua portuguesa nos escritos. Seus olhos sobrenaturais vagaram pela inscrição. Para abrir, pressione o botão verde mais uma vez. Então, aquela joia de cor das esmeraldas era chamada de botão. Inverno voltou a erguer a mão. Um dos dedos foi de encontro ao botão verde, afundando-o ainda mais. Ao primeiro toque, delicado, o botão recusou-se a ceder. Teve medo de empregar sua força sobrenatural. Poderia danificar a engenhoca e selar o irmão definitivamente. Passou a mão pelo rosto, percebendo o filete de sangue. Voltou ao botão, empurrando-o com força. Dessa vez, ele cedeu, afundando-se ainda mais naquela tampa estranha. As letras mágicas desapareceram sem que ninguém viesse tocá-las. Os olhos do vampiro arregalaram-se, esperando por mais alguma mensagem bruxesca. Abrindo, anunciou o painel iluminado. Mais um ruído curto e estridente foi produzido pela caixa, e depois de uma sequência de sons metálicos, a porta deslizou sozinha, deixando o corpo do irmão descoberto. Inverno voltou a sorrir. Deveria agora reintroduzi-lo ao mundo dos despertos. Deveria agora devolvê-lo à própria maldição. A porta parou. Uma névoa branda havia se formado, desaparecendo agora completamente, deixando o corpo exposto ao frio avassalador, protegido apenas pela roupa antiga e esfarrapada. O apoio da caixa fazia com que o espécime seco e morto estivesse um palmo mais alto que Inverno, prejudicando-o em seu ritual. Inverno retirou o irmão de dentro da caixa metálica, deitando-o no chão gelado. Depois, empregando sua força sobrenatural, fê-lo abrir a boca seca, enfiando os dedos entre os maxilares. Abaixou-se mais e aproximou sua cabeça da cabeça do irmão. Fitou-o demoradamente e depois beijou-o, não no rosto, mas em sua boca seca e escancarada. Não era um beijo carinhoso. Assim, Inverno despejou, no interior daquele corpo silencioso, o sangue quente retirado do pobre soldado, material imprescindível para a sua tarefa. Demorou uns 3 minutos naquela posição, regurgitando a generosa dose de sangue, suficiente para fazer o irmão despertar rapidamente, bem diferente dele próprio, que levara longas horas, voltando pouco a pouco, por causa da quantidade reduzida que possuía. Inverno levantou-se e afastou-se 2 metros. Sua boca estava vermelha, com sangue escorrendo pelos cantos, descendo pelo pescoço e indo tingir a camisa branca. Manuel, meu amigo, tu agora vais voltar para este mundo farto. Afinal, se tu não podes ser morto, nem eu, por que ficar assemelhado a um? O corpo, adormecido no chão, continuou imóvel durante o primeiro minuto. Então, repentinamente, o cadáver seco fechou a boca desfigurada e sem lábios e velozmente foi perdendo a aparência cadavérica. O rosto ressequido adquiriu a textura de uma face humana normal. O único distoante era a palidez da criatura, ainda com a aparência de um cadáver congelado.
As mãos começaram a se recuperar, e os 5 palitos secos e longos que ostentavam voltaram a ser dedos cheios, com músculos e nervos, saudáveis. A transformação veloz ocorreu por todo o corpo, reassumindo sua forma antiga. Um rosto quadrado e grande num corpo largo e bastante magro. As pálpebras estremeceram e os lábios se moveram. Mas foi tudo. Voltou a ficar estático, impacientando o inverno. Vamos, ó gajo, não temos a noite toda. Tu deves estar faminto e com vontade de fazer o que fazes. Não te recordas dos mortos? Não te recordas do conforto que tu proporciona àqueles humanos? Oh, Manuel, levanta, homem, dizia Inverno, quase em tom de súplica. As pálpebras do regenerado voltaram a estremecer, abrindo e revelando um par de olhos sinistros e mais congelantes que aquele frio assombrado. Suas pupilas estavam vermelhas e os dentes caninos expostos. Manuel abriu a boca de maneira feroz, produzindo um grunhido assemelhando-se a um cão enraivecido. Uma caricatura que paralisaria o humano mais valente, mas de Inverno extraiu apenas um sorriso gentil. É bom ver-te também desperto, meu irmão. Agora trata de levantar e te prepara. Lá fora, tudo está diferente de nossa terra. Não estamos próximos de Douro. A gente toda é diferente e pouco hospitaleira. Vês esta ferida aberta em minha perna? Pois então, trata de te cuidar. O regenerado levantou-se de forma espectral. Era como se seu corpo flutuasse, impulsionando-se para cima, sem demonstrar esforço dos músculos relaxados, sem se apoiar em braços ou pernas. Bastou 1 segundo apenas e já estava de pé. Era magnífico. Manuel era mais baixo que Inverno. Sua elegante roupa esfarrapada estava a ponto de transformar-se em pó. Entretanto, cobria a maior parte do corpo. Engastados numa face carrancuda, seus olhos furiosos analisavam o ambiente. Que tipo de chamas eram aquelas que brotavam do teto? Que tipo de luz era aquela que não produzia calor? Manuel, psst, olha, eu tenho que apertar ainda mais o frio. Tenho que criar uma distração para sairmos dessa confusão, compreendes? O recém-vivo meneou a cabeça positivamente sem emitir ruído, apenas girando a cabeça para todos os lados, examinando aquele estranho lugar. Tu lembras que posso esfriar, não lembras? Lembras de como te proteger do meu frio, não lembras? Novamente, o morto-vivo apenas meneou a cabeça. Sim, ele lembrava que era um vampiro. Eu desejo que esfrie ainda mais. Inverno estendeu os braços e caminhou em direção à porta dupla, seguido por seu antiquíssimo amigo Manuel. Del Vecchio estava excitadíssimo. Não acreditava no que via. De alguma maneira, aquele ser havia ressuscitado um outro, e velozmente. O corpo passara de morto e ressequido a vivo e saudável em questão de minutos. Ao contrário do professor, os militares estavam alarmados. As coisas estavam agora se movendo em direção à parte externa do prédio. O Major Félix conferenciou rapidamente assim que detectou o movimento do ser em direção à saída. Pelo rádio, orientou as tropas. Atenção, grupo! Fique em posição. Ele está indo em direção a vocês pela porta frontal. Sargento, dê voz de prisão aos 2. 2? Sim, sargento. Eles são 2 agora e estão indo para fora. Senhor, aqui é o sargento André do helicóptero. Também aguardamos seu posicionamento, senhor. Vá para cima do galpão. Use o canhão de luz para ajudar os grupos sul e oeste. Félix pigarreou. Os 2 elementos estavam se dirigindo ao corredor de acesso e logo estariam na porta externa. Grupo leste, posicione-se atrás do galpão. Grupo norte, vá para a frente. Fiquem na retaguarda dos grupos sul e oeste. Senhor, a temperatura... Vocês, nas torres, espero que estejam com rifles com visão noturna. Senhor, voltou a chamar o operador, acho melhor recuar O quê? A temperatura caiu drasticamente, é melhor recuar o pessoal antes que ele abra a porta. Explique. Acho que não dá tempo de explicar, senhor, mas dentro do laboratório ele reduziu a temperatura até... Meu Deus, 60 graus abaixo de zero. Do lado de fora ainda temos 12 graus negativos e eles já estão congelando. O major fez menção de voltar ao rádio, mas não teve tempo. Inverno chegou até a porta que dava acesso à saída, seguido por Manuel, o novo desperto. Intensificou ainda mais seu frio, congelando tudo o que estava ao seu redor. Nenhum ser humano sobreviveria àquele choque térmico. O chão estava forrado de uma fina camada de cristais de gelo, crepitando a cada passo. O vampiro girou a maçaneta congelada, que somente cedeu em razão de sua força inumana. Empurrou a porta para fora, liberando de lá um frio avassalador que se deslocava numa poderosa corrente de ar. No momento em que Inverno libertou o frio sobrenatural, uma inexplicável nevasca juntou-se ao turbilhão congelante que avançou para fora, atingindo em cheio os soldados.
60 soldados aguardavam seus 2 inimigos indefesos de frente para a porta, prontos para atirar em qualquer coisa que saísse daquele galpão. Não tinham motivo para temer apenas 2 homens. Atrás de 60 soldados, mais 30 homens do pelotão norte faziam a cobertura. Este último grupo, com seus fuzis de prontidão, tinham o mar às costas e os 2 pelotões à frente. Quando faziam mira, os soldados evitavam encostar a pele do rosto no metal congelante do fuzil. Todos tremiam violentamente. Mas ainda não era o medo que os afligia, e sim o frio impiedoso. Nenhum deles jamais experimentaram uma temperatura tão baixa. Sentiam os pulmões congelando com o entrar e sair do ar gelado. De suas bocas escapavam nuvens de vapor tão espessas que eles quase conseguiam senti-las se formando ainda nos pulmões. Os soldados da frente, distantes uns 6 metros da porta frontal do galpão, engatilharam as armas assim que a porta abriu. Então, levaram os dedos ao gatilho e foram eles que perceberam, mas somente no primeiro segundo infinito, uma brisa sutil tocar-lhes a face com doçura, trazendo finíssimos e delicados cristais de gelo que os fizeram quase esquecer o frio congelante de tão encantados. Essa sensação confortável logo desapareceu, dando lugar ao medo absoluto e ao desespero. Antes que os 2 inimigos fossem vistos, do interior do galpão escapou um violento turbilhão de vento que, mesmo na curta distância de 6 metros, ganhou uma velocidade impressionante e transformou o ar em neve, atingindo-os sem piedade, jogando a maioria dos 60 soldados de costas ao chão. Seus corpos congelaram quase instantaneamente, sem causar morte imediata, mas trazendo, em primeiro lugar, uma dor indescritível aos músculos quando procuravam mover-se para fugir daquele combate macabro. Quando tentavam gritar por socorro, suas bocas enchiam-se de ar frio e de flocos grossos de neve, congelando os corpos internamente e aproximando-os pouco a pouco da morte horrível. O pelotão norte, que cobria a retaguarda dos homens mais próximos ao galpão, ao perceber seus companheiros serem engolidos por aquela massa branca e sobrenatural que avançava em sua direção, quase não teve tempo de reação. Alguns abriram fogo a esmo, atirando em direção à nevasca inexplicável. Outros pensaram somente em fugir, desonrosa, mas sabiamente. Por esse motivo, a maioria dos homens desse pelotão foi lançada e congelada de bruços. Alguns chegaram a ser arrastados até as docas, caindo na água gélida do mar. Inverno e Manuel cruzaram a porta chegando ao cenário glacial. O chão à frente estava todo forrado de branco. Diversas montanhinhas revelavam as posições dos cadáveres frescos dos soldados. A neve caía vertiginosa do céu, emprestando à noite um ar europeu. Junto às docas, 4 soldados permaneciam de pé, mas não se preocupavam em oferecer perigo aos 2. Tentavam somente escapar dali, andando sofridamente, afundando os pés no amontoado de neve. Vamos tratar de sumir daqui, meu saudoso irmão, antes que essas pestes se juntem novamente e venham em nosso encalço. O ronco do motor do helicóptero fez Inverno parar de falar. A propósito, Manuel, não te assustes com certas coisas que tu verás. São muito diferentes das de nossa terra. A cada coisa nova me convenço de que não estamos mais em Portugal. Tu precisas ouvir o jeito dessa gente falar. É engraçado. O vampiro falava e caminhava ao mesmo tempo, trazendo consigo o companheiro noturno. Caminhemos rapidamente, pois temos de encontrar abrigo para ti. Senhor, nós temos que sair daqui. O equipamento está em pane. Não, persigam aqueles 2, insistia o major pelo rádio com o comandante do helicóptero. Não vamos conseguir. Parece que a nave está congelando. Estou vendo gelo nos vidros, nos painéis, em tudo que é canto. E os homens no solo, por que não respondem? Eles estão mortos, senhor. Estão mortos. E é assim que nós vamos terminar se não sairmos daqui agora. Permissão para se retirar concedida, tenente. Entendido, senhor. A partir daquele momento, o rádio do helicóptero ficou mudo. Félix estava visivelmente transtornado. Os outros militares do conselho permaneciam mudos, aguardando a iniciativa do oficial comandante. Não esperavam aquela situação. O rádio voltou a funcionar, trazendo a voz de um homem cansado, resfolegante e assustado. Senhor, nossos homens estão mortos. Nós estamos congelando. Tire a gente daqui. De que grupo vocês são? Somos do pelotão leste. E estávamos atrás do galpão. Não vimos nada do que aconteceu. Somente aquela nevasca infernal caindo sobre a gente. Quando chegamos aqui na frente, eles estavam mortos. Enterrados nesta maldita neve, senhor. Estamos congelando aqui também, inferno. Mande algum veículo para cá.
O major podia ouvir os dentes rangentes de seu soldado através do rádio. Félix ordenou aos soldados que marchassem. Mantenham-se em movimento. Mantenham-se aquecidos. Eles estão fugindo? Perguntou Delvecchio. Não, eles não vão fugir. Brites, qual é a base aérea mais próxima? É a de Barraquinha. Chame mais helicópteros. Temos que alcançá-los antes que desapareçam. A ordem de decolagem e planos de missão chegaram à base de Barraquinha. 6 minutos depois, 2 helicópteros decolaram. Instruções mais detalhadas chegariam pelo rádio no decorrer da operação. Brites encarregou-se do resgate do pelotão sobrevivente. Partiu a bordo de um grande caminhão militar, deixando a base de onde dirigiram aquele fiasco de operação. O frio na estrada era intenso e aumentava a cada metro que se aproximavam das docas. O som dos pneus rodando sobre o asfalto modificou-se repentinamente. Era a neve. Brites arregalou os olhos. Nunca, e em toda a sua vida, estivera num lugar tão frio e apavorante. Na margem esquerda da estrada, que dava para o mar revolto, não se via tanta diferença. Entretanto, a margem direita, que dava para o antigo matagal verdejante que circundava as docas, tornara-se um cenário confuso. O mato verde fora substituído por uma compacta capa de gelo que se estendia até um morro distante que provavelmente também deveria estar coberto pela mesma massa branca. O tenente não conseguia enxergar daquela distância e com aquela escuridão. Antes de chegar até as cercas, encontraram a fila de soldados marchando pela estrada, tentando abandonar o cenário funesto, onde muitos deles foram literalmente enterrados. O tenente percebeu que a cada passo as pernas dos soldados afundavam na neve alva, quase chegando à altura dos joelhos, tornando a marcha cansativa. O caminhão parou ao lado dos soldados. Seus rostos estavam pálidos como a própria neve. A maioria deles não conseguia falar e precisou de auxílio para subir no compartimento traseiro do caminhão. Depois de toda a fileira ser recolhida, Brites contou 22 homens. Deveria haver 30. Onde estão os outros? Perguntou ao soldado no comando do pelotão. O soldado tremia assustadoramente. Seus olhos não conseguiam se fixar no tenente, girando desnorteados. A boca abria, mas palavra alguma saía. Onde estão os outros? Alguém pode me dizer? Bradou o tenente. Um soldado mirrado estendeu o braço, chamando a atenção do tenente. Brites caminhou curvado, pois o teto forrado da parte traseira do caminhão era relativamente baixo, e aproximou-se do soldado. Brites percebeu que o homem balbuciava palavras curtas, mas sem se fazer ouvir. Precisou abaixar-se e aproximar seu ouvido da boca do homem, pois somente assim compreenderia o que o agonizante soldado murmurava. Eles não conseguiram escapar. Estão mortos. O soldado tremia muito, e agora parecia tremer, ainda mais em razão de um nervosismo interno feroz do que pelo próprio frio. Seus murmúrios revelavam um homem desesperado e choroso, transformando-se em gritos tristes que penetravam nos ouvidos dos soldados que ainda podiam ouvir. Eles morreram. Eles estão congelados. Meu Deus, eles morreram. O tenente abraçou-o, tentando amenizar o frio em volta de seu corpo, tentando tranquilizar seu soldado. Assim que o homem parou de tremelicar e gritar, o tenente o deixou. Pelo rádio, pediu que a base enviasse outro caminhão. Ele iria para as docas. Jamais abandonaria aqueles homens lá. Certamente ainda haveria soldados vivos. Brites desceu do caminhão. O vento havia reduzido de intensidade, mas a neve ainda caía suave e harmoniosa. Não fosse o horrendo desfecho daquela operação, Brites acharia aquele momento único em sua vida. A neve caindo sobre o Rio Grande do Sul, cobrindo a amarração com aquela capa branca e compacta. Nunca estivera tão frio naquele lugar. O único gelo que costumava precipitar do céu eram as ferozes pedras de granizo durante as tempestades esporádicas. Mas hoje ele não podia achar nada daquilo belo e harmonioso. Bateu a neve que se acumulara sobre seus ombros. Chamou mais 2 soldados para acompanhá-lo. Trocou as baterias de seu rádio apenas por precaução. Na base, avisou que o outro caminhão já se encontrava a caminho. É isso aí, rapazes. Vocês aguentam o frio? Os 2 soldados apenas menearam a cabeça positivamente, já que ambos estavam com os braços fechados e cruzados, repousando as mãos enluvadas nos ombros, protegendo-se do frio intenso. Não fossem soldados, o tenente teria pena de levá-los pela estrada congelada. O motorista começou a conduzir o caminhão lentamente,
cauteloso com a neve sobre o asfalto. Antes que os três começassem a marcha até as docas, Tenente consultou um artefato preso ao pulso, semelhante a um relógio digital. Estamos com 18 graus negativos. Sobreviveremos. Eles começaram a andar, dando passadas pesadas, afundando os pés até a neve chegar quase aos joelhos. Uma imagem formou-se na cabeça do tenente. Um desenho, a que assistira 30 e poucos anos atrás. Ele via um cachorro peludo, da turma do pica-pau, talvez, caminhando na neve espessa, calçando estranhas raquetes de tênis como sapatos desengonçados. Agora, tantos anos depois, aquelas raquetes sob os pés lhe faziam algum sentido. O cachorro animado calçava aquilo para que os pés e pernas não afundassem na neve. Se aquele frio demoníaco não lhe estivesse congelando a garganta, certamente partilharia a história com os dois jovens soldados. Será que, alguma vez, eles teriam assistido àquele desenho idiota? A cerca que envolvia todo o complexo das docas estava à frente do trio, a 10 metros apenas. Até chegar à doca, onde fora montada a emboscada, teriam de caminhar uns 300 metros em linha reta, mas com aquela neve prendendo os pés, certamente iria parecer 3 quilômetros. Inverno e Manuel caminhavam pelas ruas estreitas e sem pavimentação da periferia de Amarração. O vampiro havia interrompido seu sobrenatural fluxo congelante. Entretanto, já tinha liberado frio suficiente para que a noite continuasse com temperatura abaixo de zero, mantendo os assustados e desprevenidos mortais dentro de suas casas humildes. Vez por outra, Inverno ouvia sua canção favorita. O choro sofrido das crianças, a tosse insistente dos velhos e o murmúrio agoniado das mães e dos pais, tentando vencer a noite gelada e manter os filhos vivos até o raiar do sol, a única coisa que conseguiria banir seu frio. Onde ele está? Perguntou Manuel. Não te preocupes, amigo Manuel. Não temos problema com ele. Minha primeira preocupação foi guardá-lo para que pudéssemos exercer nosso fascinante ofício sem preocupação. Onde o guardaste? A voz de Manuel era baixa e sombria, própria do dono, um homem de aparência ordinária, estatura baixa e pele tão alva que se confundia com a brancura da neve que cobria o chão das ruas por onde caminhavam e sobre a qual suas passadas deixavam um rastro de sulcos suaves. Ali, onde a corrente fria fora menos selvagem do que na área das docas, a camada de neve era pouco espessa, atingindo a altura de 3 polegadas nas partes mais carregadas. Com exceção dos 2 visitantes, as ruas estavam desertas, fazendo suas vozes alcançarem um bom volume, mesmo quando sussurravam. Inverno decidiu não responder ao amigo. Ao menos por enquanto, seria mais seguro guardar segredos sobre certas coisas, sobre contendas seculares. Manuel percebeu que Inverno não responderia. Para onde estamos indo, Guilherme? Inverno parou e virou-se para o amigo, fitando-o demoradamente, com um largo sorriso estampado no rosto. O rastro de sangue seco ainda maculava sua face, brotando no canto direito da boca e indo sumir em seu queixo. Oh, amigo, que satisfação! Manuel balançou a cabeça sem compreender. Há quanto tempo não sinto este meu belo nome fluindo para dentro de meus ouvidos eternos? Guilherme, repetiu o amigo. Inverno manteve o sorriso e fechou os olhos. Quantas lembranças! Então, ó Guilherme, para onde raios tu estás me levando? Estás forte, não estás? Dei-te uma quantidade generosa de sangue. Guilherme voltou a andar, seguido pelo amigo silencioso. Não queres exercitar teu poder? Não queres saber se tua garganta ainda tem o dom? Dessa vez, foi Manuel quem sorriu largamente. Ah, quantas lembranças! Ora, mas é claro que eu quero. Preciso saber se eu ainda sei fazer. Os dois voltaram a caminhar em silêncio. O único som era de seus pés amassando a neve amaldiçoada. Este também está morto, tenente. Brites balançou a cabeça consternado. Estão todos mortos, tenente. Lamentou o outro soldado com voz embargada. Brites levantou-se da neve. Estava ajoelhado ao lado de outro cadáver. Vamos sair daqui, tenente, ou vamos nos juntar a eles. Vamos sair. O caminhão deve estar chegando. Enquanto eles falavam, grossas nuvens de vapor abandonavam as bocas. Que horror! Lamentou o segundo soldado. Brites apenas balançou a cabeça concordando com ele. Agora o tenente duvidava encontrar qualquer soldado vivo.
Deveria haver 70 homens mortos por congelamento, dezenas de soldados e alguns sargentos. A maioria capturada pelo turbilhão congelante que escapara do laboratório, desencadeando uma repentina nevasca. Brites estivera no controle e, se sua mente já não estivesse falhando por causa do frio, lembrar-se-ia dos números. Antes de os monstros abrirem a porta do galpão, a temperatura externa estava na casa dos 12 graus negativos, baixando em poucos segundos para 36 graus negativos e caindo ainda mais nos segundos seguintes. Isso sem contar temperatura interna do galpão, que inexplicavelmente despencara de 20 graus negativos para 60 em apenas um segundo. Aquelas coisas não eram humanas, eram demônios. O frio fora tão intenso que até mesmo nas docas, 40 metros mar adentro, a água formara um platô de gelo que se tornara a tumba de infelizes soldados para lá arremessados pelo turbilhão de vento sobrenatural. Quando Brites e seus soldados de escolta bateram os olhos naquela sinistra capa de gelo, puderam ver apenas braços levantados, como se tentassem escapar da água fria que os petrificara naquelas posições agonizantes, e, ao que parecia, imediatamente. Outros soldados haviam deixado para fora d'água apenas a cabeça, com a boca aberta e expressões de pavor. Era como visitar um funesto museu de cera. Os três voltaram a caminhar, afastando-se das docas e retomando a estradinha tomada pela neve. Ouviram um ronco de motor. O primeiro pensamento foi o caminhão. Mas o ronco era diferente e não vinha da estrada. Os três entreolharam-se confusos, até que um jato de luz vindo do céu os encontrou. Era um helicóptero militar, provavelmente vindo de Barraquinha. Os soldados acenaram para a aeronave que voava em torno deles. Brites, através do rádio, estabeleceu contato, mas antes que o helicóptero pousasse, os potentes faróis do caminhão do exército tornaram-se visíveis. O helicóptero foi orientado a voltar para sua ronda, enquanto os três foram finalmente recolhidos e carregados para fora daquele inferno gelado. Era quase meia-noite.